Eu acho que muita gente se pergunta o que é o juízo final e também quer saber quando que isso vai acontecer. Vai acontecer no fim do mundo? Vai acontecer em que momento? O que significa o juízo final? O que a Bíblia fala a respeito do juízo final? Eu deixei o versículo aí na descrição, você pode ler. É um versículo que está lá em Apocalipse. Apocalipse de João. A gente sabe que João teve uma visão do final dos tempos e nesse momento ele está descrevendo um momento em que vai acontecer o juízo final. Para entender o que acontece ali, e eu vou explicar o que é e qual o momento que isso acontece, nós precisamos primeiro entender uma coisa a respeito da nossa história, da história do ser humano. Que Deus deu um período de tempo para nós. Deus é eterno, não é? E Ele criou o homem também sendo eterno. Só que Deus, para quem conhece a matemática, seria assim, uma linha que aponta para o menos infinito e do outro lado para o mais infinito. Por quê? Porque Deus não teve nem começo e não vai ter fim. Ele é eterno para os dois lados da curva, da linha. Enquanto que nós somos eternos só para o mais infinito. Nós fomos criados num determinado momento, Deus nos criou, cada um de nós, individualmente, para viver com Ele eternamente. Só que quando Deus criou a humanidade, a gente conhece a história, a Bíblia revela que lá no Éden foi criado o primeiro homem, o nome dele era Adão, e Deus falou para ele que ele não podia comer da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que ele comesse, ele morreria. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem que entender que todos nós fomos considerados mortos espiritualmente por Deus em função da nossa desobediência, dos nossos delitos e dos nossos pecados, que é como a Bíblia trata esse assunto. Todos nós, as nossas obras diante de Deus são obras mortas. Quando nós não agimos pelo Espírito de Deus, enquanto nós não experimentamos do novo nascimento, que é o nascimento do Espírito, através do próprio Deus que desceu na terra, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, quando ele desceu, morreu na cruz por nós, perdoou os nossos pecados e nós fomos vivificados no Espírito. E aquela morte que nós carregávamos foi tragada pela justiça feita em Cristo, e a partir daí nós somos salvos da morte, vivos e vivificados para viver com Deus eternamente. Todo aquele que se arrepende, tem consciência do seu pecado, tem consciência da sua situação e vai diante de Deus buscando em arrependimento o perdão de Deus em Jesus. E a Bíblia nos afirma que todo aquele que crer em Jesus será salvo. Então é isso que a Bíblia nos apresenta. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, na verdade, nós acabamos de falar a respeito de dois grupos de pessoas que habitam sobre a terra. Os que ainda permanecem mortos nos seus delitos e pecados, e aqueles que um dia conheceram a Jesus e receberam o Espírito Santo e foram ressurretos com Ele, né? Revividos com Ele para a vida eterna com Ele. Então, hoje em dia no mundo, existem pessoas que são nascidas do Espírito e pessoas que ainda não são nascidas do Espírito. Fica aqui um convite para você. Se você, no teu coração agora sente que você não é nascido do Espírito, busca uma igreja próxima, busca a Bíblia, a palavra de Deus, ora, busca Deus em primeiro lugar, que Ele vai se revelar para você e você vai entender
e você vai encontrar a salvação, como um dia eu encontrei. Uma vez que a gente entenda que as pessoas que não conheceram a Cristo, elas permaneceram como Adão, mortas em seus delitos e pecados, estas pessoas, se elas deixarem essa vida nesse estado, sem terem nascido do Espírito, elas vão permanecer aguardando o dia do juízo final. Por isso que eu estou falando dos mortos. O dia do juízo final se refere ao julgamento final dos mortos em função das suas obras. E aqui cabe dizer que aqueles que lavaram os seus pecados através do sangue de Jesus não vão ser julgados, mas vão ser perdoados e vão receber de Cristo galardão. É diferente. Esses não vão participar do juízo final. Isso também é tema para um próximo vídeo. A gente vai falar a respeito do tribunal de Cristo, que se refere aos salvos em Cristo. Mas hoje a gente está tratando do trono branco, do grande trono branco, que é o juízo final, é o julgamento final dos mortos, aqueles que morreram sem Cristo, que não foram vivificados pelo Espírito de Deus. Esses vão ser julgados pelas suas obras neste dia. Que dia é esse? A Bíblia nos apresenta através de João, na visão que ele teve em Apocalipse, até esse texto que eu deixei aí na descrição, que vai ser no final do milênio, no final dos 1000 anos, lá no finalzinho, na hora que Satanás ele for lançado no lago de fogo, ele e os seus anjos. O inferno, que é onde os anjos foram lançados, vão ser lançados no lago de fogo, e todos aqueles vão ser julgados, todos os que morreram sem Cristo, os mortos, todos os seres humanos que rejeitaram a Jesus, que não aceitaram Ele como Deus, que permaneceram mortos nos seus delitos e pecados, que não conheceram a Cristo como Salvador, que não foram vivificados no Espírito, vão ser julgados naquele dia, cada um por um, cada um pelas obras que fizeram, que cometeram nessa vida. Isso é um alerta muito grande, muito grave para nós, porque a gente tem que ter consciência. Tem muita gente que vive achando que não vai ter consequência, que morreu, acabou. Não. A palavra de Deus diz que vai haver um dia em que vai voltar na nossa nuca, se nós não estivermos preparados, se nós não entregarmos a nossa vida hoje para Jesus e experimentarmos da salvação em Cristo, do novo nascimento em Cristo, vai chegar um dia lá na frente, no final olha como Deus é misericordioso, lá no final do milênio, quando ele lançar Satanás e o inferno no lago do fogo, ele vai julgar cada um. E esse texto, se você quiser ler depois, é super interessante, porque ele fala claramente que o mar dará os seus mortos. Por isso que eu quis explicar quem são esses mortos. Não são as pessoas que morreram simplesmente, porque aqueles que morreram salvos, morreram vivos, estão vivos, ressurretos, como Jesus foi ressuscitou de entre os mortos. Olha a diferença grande. Então todos os mortos, no final do milênio, vão estar diante do grande trono branco, em que o livro da vida vai ser aberto, e aqueles que o nome não estiver escrito no livro da vida, esses serão lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás e seus anjos. Veja bem, nem o inferno e nem o lago do fogo foram criados por Deus para a humanidade, para nós. Tanto que ele veio, pisou na terra para nos salvar da morte eterna, que é disso que se trata.
Então, para nós, foi reservado o novo céu e a nova terra, que logo após o trono branco, o grande trono branco, quando Satanás definitivamente for lançado no lago de fogo, e todos aqueles mortos, julgados ali no grande trono branco, que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, vão ser lançados também no lago do fogo. Aí, essa terra, como a gente conhece, vai ser destruída e Deus vai criar novo céu e nova terra onde habitam justiças. Onde habita a justiça. Fica aí para você um alerta e um convite ao mesmo tempo. Hoje é o dia aceitável da salvação. Jesus ainda está de braços abertos naquela cruz esperando você abraçá-lo. Nós precisamos responder ao céu, a tudo aquilo que o céu fez por nós. Fica o convite, dobra o teu joelho aí agora, onde você estiver, e já fala com Deus. Se você, mesmo que você não creia, mesmo que dentro de você esteja aí irritado, que você esteja aí com o teu coração apertado, talvez você esteja até temeroso, diante disso que você ouviu, vai que, né? Vai que, né? Vai que. Então dobra o teu joelho, fala com Deus, porque a Bíblia diz que se você buscar, você vai encontrar, você vai achar. Isso é motivo de felicidade, corre, porque está muito próximo o final dos tempos, que é o tempo em que nós podemos fazer a nossa escolha, ainda nessa vida. Porque vai haver um tempo em que ninguém vai poder mais escolher Jesus. Quando iniciar a tribulação, por exemplo, já vai ficar mais difícil, porque as pessoas vão ter que pagar com a própria vida a salvação. Então hoje é o tempo aceitável da salvação. Busca Deus, busca Jesus, fala com Ele, faz uma prova. A Bíblia diz, fazei prova de mim. Faz uma prova, fala, se o Senhor existe mesmo, se revela para mim. Eu tenho certeza que Ele vai se revelar porque Ele te ama. Ele te ama com amor incondicional, não interessa o que você fez, Ele vai perdoar. Tá bom? E você que já é nascido do Espírito, Maranata, nós lutamos em oração para que venha o Senhor Jesus e que o final dos tempos aconteça. Vejo você no próximo vídeo, se Deus quiser.